4 semanas já estudando na engenharia de software, galera. Comecei a faculdade e já estamos aí no primeiro mês. Que massa! Para alguém que nunca pensou assim em fazer faculdade, eu estou gostando demais. Essa semana foi bem legal, eu fiz a minha primeira avaliação virtual. Vou mostrar para vocês alguns detalhes agora nesse vídeo. Então, se você quer acompanhar a jornada de alguém que está estudando engenharia de software, que começou do absoluto zero e está estudando programação também, se inscreve aqui nesse canal, porque independente se você está cursando engenharia de software ou alguma outra área de TI, eu tenho certeza que o meu conteúdo ele vai te ajudar, nem que seja para poder te motivar, mas eu também falo um pouco sobre organização, sobre disciplina. Então se inscreve aqui para acompanhar toda essa minha trajetória. E hoje é o primeiro dia e eu fui dormir ontem 23 horas. A gente saiu, chegou um pouco tarde, mas cheguei 23 horas e eu pensei se eu iria acordar às 5 ou se eu iria acordar às 4. Mas eu coloquei o celular para despertar às 4 novamente, como todos os dias. E aí eu consegui acordar, embora eu sei que isso vai me prejudicar um pouco mais lá na frente, né? Ficar dormindo pouco assim. Mas essa foi uma exceção. E eu estudei aí 40 minutos mais ou menos, 45. Tive que parar de estudar porque os jovens da igreja decidiram fazer uma trilha. E a gente iria se encontrar na frente da igreja ali por volta das 6 horas da manhã. E eu vou deixar aqui para você um vlog que eu fiz lá na trilha para você ter uma noção aí de como é que foi. Foi um dia assim bem legal. Foi bem massa, galera, mas foi muito cansativo, trilha e praia, meu Deus do céu, cansa demais, mas foi bem top. Eu cheguei e por volta das 14 horas eu voltei a estudar, decidi voltar a estudar, mas eu tive que parar porque eu não estava conseguindo entender praticamente nada, estava com sono, estava muito cansado. E aí eu encerrei os estudos, decidi parar e não estudar mais nada durante esse dia. Não sei se você me segue já no Instagram, mas todos os vídeos eu tenho que falar isso aqui, porque sempre chega pessoas novas. E lá no Instagram eu posto muito conteúdo bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece de ir lá e me seguir. E hoje é o segundo dia e eu fui estudar a teleaula e conteúdo web, já que eu terminei de ler o livro. Foi bem mais rápido estudar esse conteúdo porque eu já tinha visto todos esses assuntos no livro. Então agora eu só fiquei assistindo de boa. Chega, deu sono, porque eu não estava fazendo ali um estudo ativo, como eu costumo, né? Só fiquei ali assistindo. Mas eu revi e eu aprendi bastante coisa interessante. Eu revi a conversão de binário para hexadecimal, hierarquia de memórias, registradores, memória RAM e essas coisas assim. Eu comecei a entender sobre linguagem de baixo nível, e esse entendimento me ajuda na hora que eu for desenvolver o meu código. Eu nem sabia disso aqui, porque entendendo essas coisas eu consigo fazer um código mais rápido, mais limpo e etc. Eu achei muito legal isso, né, sobre a linguagem Assembly, que é a linguagem ali da máquina, e nunca imaginei que esses assuntos iriam me ajudar a ser um programador melhor. E hoje é o terceiro dia e eu segui aí nessa rotina estudando ali o conteúdo web e as teleaulas. Aí hoje eu estudei o conteúdo web 4, a parte ali da seção 1 e 2, e falou sobre portas lógicas, álgebra de Boole. Embora eu já tenha visto tudo isso aqui no livro, mas aqui também foi legal porque teve alguns vídeos, alguns exemplos, e isso enriqueceu demais o meu aprendizado. Eu também vi como se faz uma placa caseira, cara, isso foi muito massa, isso é uma loucura. O cara, ele imprimiu o circuito, ele comprou tipo um pedaço de chapa assim, ele pintou, depois ele colocou o circuito ali, né, colado. Foi bem top mesmo. E o vídeo já tinha assim uns 9 anos publicados, mas eu achei bem legal, nem imaginava que dava para fazer uma placa assim de forma caseira. E deixa aqui nos comentários se você está gostando dessa série, porque a única forma que eu tenho de saber se você está curtindo esse conteúdo ou se eu posso melhorar em alguma coisa é com seu comentário. Então não esquece de ir aqui embaixo e deixar um comentário para poder saber o que você está pensando de toda essa trajetória aqui. E chegamos no quarto dia, sigo estudando pelo conteúdo web, pelas teleaulas, e eu tinha falado que eu iria parar de usar esses conteúdos, iria estudar só pelo livro,
Mas assim, eu estava enganado, eu aprendi bastante coisa estudando pelo conteúdo web e pela teleaula. Inclusive teve uma coisa que eu não tinha aprendido no livro, não tinha entendido muito bem, mas aqui no conteúdo web eu aprendi assim de uma forma muito mais simples. Vi como faz para montar um circuito para acender os números de 0 a 7 em um LED. É coisa que no livro eu não tinha visto. Lá no livro eu só vi como montar as portas lógicas, mas aqui o cara fez um exemplo assim real e foi muito bacana ver na prática o que eu tinha aprendido. E também no conteúdo sobre lógica sequencial, eu tinha feito um mapa mental assim, bem gigantesco e não estava entendendo quase nada porque era muita coisa. Mas assistindo um vídeo que tinha lá no conteúdo web, o cara fez esse rabisco aqui e eu consegui entender o negócio assim bem mais simples como funcionava. Só que, tipo assim, ali fica gravado um sinal de saída. E agora o circuito ele vai funcionar de uma forma diferente. Nesse exemplo aí, mesmo que a entrada de baixo, ali onde está tipo um círculozinho amarelo, seja zero, ele vai gerar uma saída. Porque a entrada de cima ela ficou com o valor de saída anterior, que no caso seria 1. Então a saída ali sempre vai ser 1 porque ele está pegando ali o sinal da saída que teria sido 1. Ficou um pouco redundante, mas acho que deu para entender. E conteúdo web e teleaula, me perdoe se um dia eu falei mal de vocês. Eu vou dar mais valor a vocês, vou estudar direitinho e vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas matérias. E chegamos já no quinto dia e agora só está faltando uma teleaula, mas ela ainda não está liberada, só vai ser liberada daqui a 2 dias e eu continuei estudando. Então hoje eu fiz apenas exercícios, uns negócios lá mais teóricos sobre CPU, sobre geração de computadores, arquitetura de von Neumann. Teve bastante coisa que eu não sabia responder, porque agora é quando eu estou fazendo esses exercícios. Eu já fiquei um pouco preocupado, né? Porque eu estou estudando e eu não estou conseguindo responder esses exercícios aqui. E amanhã eu já tenho que fazer uma avaliação virtual. Mas eu ainda tenho uma semana para estudar e para a prova presencial, né? Então eu vou focar bastante nos exercícios agora e nas revisões para não vacilar aí na próxima semana. E chegamos no sexto dia, hoje eu estou de folga e hoje eu vou fazer minha primeira avaliação virtual. Acordei no mesmo horário de sempre, às 4 horas da manhã, fiz as revisões, revi alguns exercícios e eu já fui direto ali fazer a prova. Eu achei bem tranquilo, foram apenas 5 questões, eu achei que seria bem mais. Eu demorei aí cerca de 10 minutos para fazer essa avaliação. Eu acertei todas as questões, mas quase que dava ruim, galera, porque teve umas que eu tive um pouco de dificuldade. É porque assim, a pessoa está estudando e é muito conteúdo, então vamos supor que você saiba ali 90% das coisas. Se cair na prova, talvez uma questão ali de marcar, você consiga acertar, porque você sabe 90% do conteúdo. Mas pode cair ali aqueles 10%, aquele 1%, aquela uma pergunta que você não sabe, e isso aí já pode ferrar com sua nota. Então, questão de prova assim é muito complicado, porque, enfim, é o único método que, sei lá, os caras têm para poder te avaliar. Mas é meio injusto assim, né? Porque, pô, imagina, você estudou pra cacete, mas aí o cara tem aquela pergunta lá que talvez você não tenha pegado aquele detalhe, e aí você já pode tirar uma nota ruim por conta disso aí. Mas deu tudo certo, graças a Deus eu consegui tirar a nota máxima aí nessa avaliação e vamos continuar estudando para a próxima semana, que já vai ter uma avaliação virtual e a prova lá final da matéria. E nessa semana eu pude perceber que eu preciso dar mais valor ali para o conteúdo web, para a teleaula. Na próxima matéria eu já vou estudar de uma forma diferente, vou ver como é que eu vou fazer para poder me organizar em relação a isso. Mas assim, foi muito massa e cada semana eu tenho aprendendo mais coisas, não só na questão dos assuntos, mas sobre mim, sobre autoconhecimento, como me organizar melhor, como a forma que eu melhor aprendo, e está sendo muito massa. E essa foi mais uma semana. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui bolo de chocolate e a gente se vê na próxima semana.